Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Abrir em Romanos, capítulo 15. Versículo que temos usado como referência, que nos levou a considerar o assunto que estamos já por esse terceiro domingo, considerando. Versículo 26 do capítulo 15 de Romanos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Dentre os santos para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Eu me senti um encargo do Senhor, eu que estou fazendo nesses dias, de trazer para os irmãos, para as irmãs, uma consideração sobre a questão de acepção de pessoas, exatamente porque quando eu leio esse versículo, ele me remete para Tiago, capítulo 2, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco e sobre o qual nós vamos tratar hoje de uma maneira mais, mais definitiva, assim, no que eu vim pensando, mas eu achei que seria necessário colocar algumas outras bases antes, depois os irmãos considerem sobre o que foi falado nos dois últimos domingos, porque de maneira nenhuma a abordagem que eu desejo dar nesses dias é uma abordagem social, de maneira nenhuma. Eu sou professor da rede pública, e essa questão de diferença, ela é assim, uma coisa muito debatida, e muito combatida, mas eu acho que até de uma maneira que até tem um efeito contrário, e não é essa ênfase, não é dessa maneira que eu gostaria que nós abordássemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não vai nos levar para esse caminho. Eu não quero que a gente agora comece, como falei no domingo passado, a gente comece a criar aí alguns redutos no nosso meio, de diferenças raciais, econômicas, ou seja o que for, de maneira nenhuma. A palavra de Deus, muito pelo contrário, ela vai mostrar para nós que todos nós somos igualmente miseráveis, dependentes da graça de Deus, e todos nós que cremos somos agraciados por Deus e nos tornamos membros de um único corpo, o corpo de Cristo, e temos as mesmas promessas, e temos as mesmas capacitações do Espírito Santo, e temos o mesmo futuro glorioso diante de nós, no qual essas diferenças, elas não existirão mais, elas ainda existem, mas exatamente para nos levar a experimentarmos uma coisa totalmente diferente da que o mundo experimenta. Nós somos chamados para vivermos de uma maneira totalmente diferente da maneira como este mundo vive. E falei sobre alguns aspectos dessas diferenças, que a palavra de Deus ela vai combater, nos mostrando isso, que somos todos iguais, igualmente membros do corpo de Cristo, com funções diferentes, mas tratados da mesma maneira pelo nosso Senhor, que não faz acepção de pessoas. No primeiro domingo eu tentei dar essa base. No domingo passado eu falei um pouco da questão, o perigo que é de nós aceitarmos suborno, quando nós fazemos acepção de pessoas. E hoje eu gostaria de entrar nessa questão dos pobres e dos ricos. Há muita coisa que eu vou falar aqui, ou muita coisa que eu não vou falar, é porque já tem sido falado, pelos irmãos de uma maneira bem completa, então eu não tenho nada a acrescentar, ou talvez o que eu tenha é repetir algo que tem sido falado, mas repito, irmãos, e insisto nesse ponto. A minha expectativa, eu creio que a expectativa da palavra de Deus com relação a esse assunto não é nós nos tornarmos como as pessoas deste mundo, não é nós agora começarmos a olhar uns para os outros de uma maneira social, mas nós entendemos que nós somos membros uns dos outros. E como membros
de Cristo e membros do mesmo corpo, né, nós precisamos cuidar uns dos outros de uma maneira que agrade o coração do nosso Deus. Antes de entrar em Tiago, eu gostaria só, até para que isso fique, né, bem colocado, gostaria de só passar com os irmãos por alguns versículos para mostrar como Deus, Ele sempre na sua palavra, Ele enfatizou, né, porque o pecado gerou essas divisões, essas dificuldades entre nós. O Senhor, Ele mostrou um cuidado com os pobres, né? O Senhor, Ele mostra um cuidado com os pobres desse mundo, que realmente é algo impressionante. Não que Ele não mostre com todos nós, né? Como o Brian bem colocou agora há pouco, né? O Senhor nunca esteve longe de nós, né? Mas nós nos distanciamos do Senhor e nós tivemos os nossos olhos fechados pelo pecado. Mas o Senhor, Ele sempre teve esse cuidado. Então, se os irmãos puderem acompanhar aí em Êxodo, capítulo 23, e ele vai ler só alguns versículos, então, para mostrar esse cuidado que o Senhor, Ele sempre teve com os pobres. Êxodo, capítulo 23, versículo 6. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Os Salmos, lá em Salmos agora, poderia pegar outros versículos aí, mas abrimos aí no Salmo número 14. Também versículo 6. Salmo 14, versículo 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ainda Salmo 72 agora, Salmo número 72. Versículo 13. Salmo número 72, versículo 13. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Um pouquinho para frente, Salmo 82. Versículos 3 e 4. Salmo 82, versículos 3 e 4. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Salmo 113. Versículo 7, 113, versículo 7. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Provérbios, capítulo 22. Faço questão, irmãos, de ler todos esses versículos, apenas para a gente ver, né, qual a importância que o Senhor dá na sua palavra para esse assunto. Provérbios capítulo 22, versículo 2. Eu acho esse versículo impressionante. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Esse é um versículo que indiretamente ele vai mostrar para nós, olha, por que tem divisão? Por que há uma falta de cuidado? Por quê? Porque o pobre e o rico fui eu que fiz, né? Então, se você trata diferentemente, você está tratando diferentemente de duas pessoas que eu criei. As duas foram criadas por mim. Capítulo 31 de Provérbios, versículo 20. Provérbios 31, versículo 20.
Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. E agora, partindo lá para o Novo Testamento, capítulo 9 de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Esse capítulo é aquele capítulo que a gente conhece, em que o Espírito Santo ele nos ensina a respeito de nós ofertarmos, né? No versículo 9 diz: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A sua justiça permanece para sempre. E Gálatas, capítulo 2, versículos 9 e 10. Gálatas 2, versículos 9 e 10. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as dessas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Interessante, Paulo recebe de Tiago, Pedro e João uma recomendação que poderia ser qualquer coisa, eles poderiam falar, eles poderiam recomendar qualquer coisa com relação ao caminhar, à pregação. O que ele recomenda? Somente que nos lembrássemos dos pobres. E Paulo falou que também procurei fazer com diligência. Então, irmãos, creio que esses versículos, eles não estão colocados na palavra de Deus, né, como de qualquer maneira, né? Eles foram colocados aqui para que nós entendêssemos que o nosso Deus, Ele cuida de todos, de todos. O nosso Deus, Ele tem cuidado de toda a humanidade, tanto é que, como ouvimos agora há pouco, Ele entregou o seu Filho para morrer por todos, né? Mas Ele procura colocar na sua palavra, porque Ele não se esquece, né, dos pobres, dos que estão em uma situação, né, mais difícil, mais complicada nessa terra, né, uma situação que o pecado gerou, né? O Senhor diz: olha, eu não me esqueço dos pobres, e vocês também não deveriam se esquecer dos pobres. E aí é interessante, irmãos, né, quando uma das características da igreja primitiva, né, e a gente vê isso em vários lugares, a gente vê isso logo no início, né, isso que é uma coisa que toca o coração das pessoas, quando os discípulos do Senhor que iam sendo acrescentados, eles começam então a vender aquelas coisas que eles tinham, os seus bens, e eles começam a repartir, né, a entregar aquilo para os apóstolos e repartir para que todos pudessem ter, para que ninguém tivesse falta de coisa alguma. E ao longo da história da igreja, né, ao longo do que nós vamos lendo aí em Atos, depois, né, as cartas de Paulo, as cartas, né, dos outros apóstolos, como Tiago, que nós vamos ler daqui a pouco, né, existe um cuidado especial, existe um cuidado verdadeiro, um cuidado real com aqueles que estão em necessidade. E aí Tiago, e aí eu vou ler, irmãos, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia, né, quem conhece aquela Bíblia católica, né, ela tem ela tem umas traduções bem interessantes. Isso é cabeçada. E eu vou ler Tiago nessa Bíblia. Queria que os irmãos acompanhassem, porque quando eu fui vendo algumas versões, né, eu achei muito interessante a forma como está escrito aqui, Tiago, capítulo 2, que nós vamos considerar aí nesse tempo que temos à frente. Então, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: meus irmãos, olhem como é que ele coloca esse primeiro versículo. Meus irmãos, a vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado
não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa reunião 2 pessoas, uma trazendo um anel de ouro, ricamente vestida, e a outra pobre com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu fica em pé aí, ou então, senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos uma discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios criminosos? Atentai para isso, meus amados irmãos. Não escolheu Deus aos pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpres a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estás agindo bem. Mas se faz acepção de pessoas, cometeis um pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas o homicídio, tornas-te transgressor da lei. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para aquele que não pratica a misericórdia. A misericórdia, porém, desdenha o julgamento. Só ler o primeiro versículo de novo. Meus irmãos, a vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, juntos, agradecendo a Ti pela palavra que o Senhor já nos deu nessa manhã, pelo refrigério, Senhor, que a Tua palavra traz ao nosso coração, Senhor, pela bondade do Senhor em constantemente, Senhor, falar conosco, em nos lembrar, em nos advertir, em nos exortar, em nos animar, Senhor, em nos corrigir. Estamos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado, Senhor, à deriva, mas o Senhor tem, na Tua misericórdia, Senhor, falado aos nossos corações. Nós glorificamos o Teu nome e estamos de novo diante de Ti, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor continue falando conosco nessa manhã. Senhor, os vasos são fracos, Senhor, frágeis, mas o tesouro dentro, Senhor, é um tesouro glorioso, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, nessa manhã, como já temos orado, Senhor, possa mesmo, Senhor, nos exortar, nos corrigir, nos admoestar, nos encorajar, Senhor, a servirmos ao Senhor de uma maneira melhor nos dias que temos nessa terra, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Senhor, cumpre, Senhor, toda a Tua vontade entre nós para esse domingo de manhã, Senhor. Ó Senhor, e que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo seja vista entre nós e o Seu nome seja exaltado, Senhor, enquanto lemos e meditamos na Tua palavra, Senhor. Conduza-nos para dentro da Tua vontade, rogamos a Ti, para que o Senhor também, Senhor, não permita que o nosso inimigo, com as suas astutas ciladas, Senhor, os seus dados inflamados, Senhor, venham, Senhor, trazer perturbação para nós, Senhor, nos lembrando de coisas, Senhor, trazendo preocupação para o nosso coração, Senhor, que todos os nossos inimigos agora estejam dobrados, Senhor, debaixo dos Teus pés, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, para que a Tua glória possa resplandecer entre nós. É a oração que fazemos no nome precioso deste nosso glorioso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Já falei isso, mas de novo vou falar isso para os irmãos, que eu acho interessante, porque Tiago, a carta de Tiago é uma carta extremamente prática em todos os capítulos que nós temos, né, na sua totalidade, né? Não quer dizer que as outras cartas dos outros apóstolos não sejam práticas, né? Mas quando a gente pega a carta de Tiago, a impressão que eu tenho, particularmente, é que Tiago ele vai listando as coisas que ele vê como presbítero ali em Jerusalém, e ele vai listando aquelas coisas e vai falando, irmãos, olha, Deus vê dessa maneira. Se nós fazemos isso, nós estamos afrontando a Deus. Nós deveríamos fazer isso que vai glorificar o nome de Deus, né? Então ele vai falar de questões muito práticas e muito básicas do nosso dia a dia, como essa,
né, da acepção de pessoas. Então, Tiago, ele vai falar de coisas que nós devemos prestar atenção, porque nós podemos cometer essas coisas, né, de uma maneira sutil e até sem perceber, né? Eu creio que nós precisamos nos lembrar, né, que uma das coisas que nos leva a fazermos acepção de pessoas, a tratarmos as pessoas de maneira desigual, né, é o que está escrito em Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala que existe um problema das afeições, que elas são desorganizadas, né, afeições que estão fora do normal, né, quando nós temos afeições desorganizadas, né, elas não estão submetidas ao Espírito Santo, elas não estão organizadas, elas estão, né, extrapolam o normal, nós começamos a fazer a acepção de pessoas, né? Então, se gostamos demais de uma pessoa, né, aquela pessoa, nós vamos tratar com ela de uma maneira. Se nós não gostamos de outra pessoa, nós vamos tratar aquela pessoa de uma outra maneira. E isso é um problema, né? E aqui Tiago, ele vê um problema sério no meio dos irmãos, né? Então, a gente que acha que a igreja primitiva, ela era uma igreja perfeita, né? E às vezes a gente tem até esse pensamento, eu queria estar lá, eu queria que aqui entre nós fosse assim, né? Os irmãos tinham muitos problemas, os irmãos tinham muitas dificuldades lá, e Tiago, ele tem que falar sobre essas coisas. Se essas coisas não existissem, né, a carta de Tiago provavelmente não tocaria nesses assuntos, exatamente porque eles existem. Nós vamos ver, já falei isso para os irmãos, quando lá em Atos capítulo 6, né, existe um problema da distribuição, né, para as viúvas ali dos helenistas, né, que não estavam recebendo a sua porção que deveriam receber, né? É um problema de acepção de pessoas, né? É um problema ali no meio dos irmãos. Então, Tiago, ele vai trazer de uma maneira muito clara para nós que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Quando nós fazemos isso, irmãos, e aí ele vai terminar falando isso, né, que essa questão ela é uma questão de julgamento, né, porque ele fala, não vos tornais juízes com raciocínios criminosos, é uma questão de algum julgamento interno que nós fazemos. Nós fazemos um julgamento interno para tratar as pessoas de maneira diferente. Então, se eu olho para uma pessoa e ela está vestida de uma maneira, né, como ele diz aqui, com vestes sórdidas ou sujas, né, e imediatamente eu faço no meu coração uma distinção. Eu falo, essa pessoa não é digna de ser honrada, como aquele outro ali que está com anéis de ouro nos dedos, né, que está vestido de uma maneira gloriosa, né. Essa pessoa aqui, ela deve ser tratada de uma maneira melhor, né. E aí nós julgamos as pessoas por aquilo que nós enxergamos externamente. É o problema, talvez, lá de Samuel. Não, o problema quando ele vai lá ungir o rei de Israel, né, aquela pessoa que reinaria sobre Israel, ele já chega, ele já bate o olho numa pessoa e ele fala, é esse aí. É esse aí que Deus vai ungir como rei. Deus fala, calma, você vê o exterior, eu vejo o interior. Não é porque é bonito, né, é alto, tem essa ou aquela característica que não, a pessoa que eu escolhi, eu não escolho dessa maneira. Eu não faço dessa maneira como vocês fazem. Né, o rei de Israel é o ruivo, né, queimado de sol, é aquele que estava lá com as ovelhas, aquele ali que vai ser o rei, né? E entre os homens, né, nos reinados de Israel, o maior rei que Israel teve, né, o Davi. E é assim que o Senhor vê. Já também uma frase que eu já falei com os irmãos, me desculpem repeti-la, mas teremos surpresas quando chegarmos diante do Senhor. Teremos muitas surpresas, porque, né, aquilo que nós não percebemos, o Senhor percebe. Aquilo que nós não conseguimos enxergar, o Senhor, Ele enxerga. O Senhor enxerga o coração, né? O Senhor sabe exatamente quais são as intenções dos nossos corações.
Por isso é uma loucura para nós julgarmos por aquilo que nós vemos externamente. E aí eu não estou falando, irmãos, de questões relacionadas com o pecado. Uma mulher que se veste de maneira indecorosa, né, ela também expressa alguma coisa interna, né? Não cabe a nós fazermos julgamentos, mas existe uma situação problemática aí, porque Judas vai falar que nós também devemos detestar a própria vestimenta ou a roupa manchada pela carne. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Eu estou falando aqui de pessoas que se vestem de maneira humilde e pessoas que se vestem de maneira, né, não humilde, né? E aí nós somos juízes de maus pensamentos, ou de pensamentos criminosos, como está colocado aqui nessa tradução. É preciso nós termos muito cuidado, irmãos, muito cuidado com o que nós permitimos que a nossa mente faça, ou o que nós fazemos com os nossos pensamentos, ou a permissão que damos para nós mesmos de pensarmos a respeito das pessoas, né? Nós não conseguimos enxergar aquilo que é interno, né? Aquilo que está ali dentro nós não conseguimos ver, né? E nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, para que nós tenhamos uma visão perfeita a respeito de todas as coisas. Aqui Tiago está falando de pessoas que são cristãos, que são irmãos, né? Ele está falando de pessoas que nós tratamos mal, né? Por causa da sua vestimenta. E nós podemos começar a desprezar uns aos outros por causa de questões externas, né? Se você tem o carro do ano, se você tem uma casa maravilhosa, você é uma pessoa, né, que é bem-aventurado, uma pessoa. Se você não tem, você é uma pessoa, né, um desventurado, né, um miserável, né? Você não é digno da minha afeição, você não é digno que eu te convide para a minha casa, você não é digno de fazer parte da minha companhia, né? É isso que nós fazemos. Então, se você entra aqui e você está bem vestido, não, senta aqui na frente. Nós precisamos dar um bom testemunho de que somos filhos de Deus, somos filhos do Rei, e precisamos, então, dar bom testemunho de que, como filhos do Rei, nós precisamos nos vestir bem. Você dá um mau testemunho porque você não se veste tão bem. Então, você senta aqui no chão, então senta lá para trás, né? Não fica muito à vista, não. Eu me lembro, logo no início, quando eu comecei a reunir, não aqui, nem em outro lugar, havia muito essa expressão: nós precisamos nos vestir bem, porque nós somos filhos do Rei, né? E aí nós temos um problema, né? Porque Deus não trata essas coisas dessa maneira. Como vários irmãos têm falado aqui, né? O Senhor, Ele não distribui, ou Ele não permite que todos nós tenhamos a mesma condição financeira. Alguns de nós têm dinheiro, outros não têm, né? Alguns de nós têm condição de comprar roupa fina, outros não têm. Então, nosso julgamento vai ser esse: você, como filho do Rei, você se veste dessa maneira, você está desonrando a Deus onde? Quando foi que... onde está escrito isso? Né? Onde que essas coisas estão escritas? Porque o próprio Tiago vai falar que, olha, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que arrastam vocês aos tribunais. Eram situações que eles estavam vivendo. E mesmo assim eles continuavam fazendo essa prática, ou tendo essa prática criminosa, de fazer distinção, né, de dar o melhor lugar para aqueles que pareciam externamente ser alguma coisa. Essa é uma questão que nós precisamos pensar, irmãos. Nós precisamos pensar sobre isso. E não apenas nesse aspecto dos bens materiais, que nos chama muito a atenção. Mas nós precisamos pensar sobre isso em vários aspectos da nossa convivência com cristãos, tendo por base isso que eu tenho tentado falar para os irmãos de uma maneira que os irmãos guardem isso, baseados na palavra de Deus, em como Deus, Ele nos vê e o que Ele nos fez, de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Que todos nós aqui, sem a graça de Deus, éramos igualmente miseráveis pecadores, perdidos, indo para o inferno, indo para a perdição eterna.
nós não faríamos parte daquilo que nós fazemos hoje e que faremos no futuro, dessa glória que está por vir e que há de se manifestar sobre essa terra e que já se manifestou na sua igreja. Nós jamais faríamos parte disso se não fosse a graça de Deus. Esse é o ponto principal, irmãos. Se algum de nós aqui fosse o maior milionário do Brasil ou do mundo, né? Isso não vai fazer diferença nenhuma quando você morrer, nenhuma. Isso não fará qualquer diferença quando você estiver diante do Senhor no tribunal de Cristo. Isso será irrelevante. Da mesma maneira, se você for o mais miserável dos homens no sentido financeiro, se você não tem dinheiro para nada, não vai fazer diferença nenhuma quando você morrer. Só para sua família, né, que vai ter que arrumar dinheiro para te enterrar, mas para você não vai fazer diferença nenhuma. Para nenhum de nós aqui, irmãos, nenhum de nós. Por isso, esse olhar diferenciado, ele é pecaminoso. Nós não entendemos o que aconteceu conosco, nós não entendemos do que nós fomos salvos, nós não entendemos o porquê nós fomos salvos e que nós estamos nesse mundo por um breve tempo. Porque daqui a pouco, irmãos, todos nós, como a erva, nós secaremos. E se o Senhor tardar na nossa perspectiva em retornar, todos nós aqui, daqui a 100 anos, vou colocar bem para frente, né, para ninguém ficar assustado, mas daqui a 100 anos, nenhum de nós aqui que está nesse salão estará aqui. Quer dizer, pode ser, né, que uma criancinha, né, esteja aí com 102, 103, 105 anos, mas sei, provavelmente nenhum de nós adultos aqui estará aqui daqui a 100 anos. Se o Senhor não tiver voltado ainda, né, nós seremos todos levados para o mesmo lugar, que é para a cova. E aí, o que nós tivemos em termos de bens não vai fazer qualquer diferença. Agora, irmãos, há coisas que farão diferença. Há coisas que elas serão contadas na nossa história. Porque o relato, ou o que está escrito em Tiago continua falando, porque esse é um capítulo muito interessante de Tiago. Muito interessante. Quando Tiago ele começa falando da acepção de pessoas, Tiago começa falando de acepção de pessoas, ele depois vai falar de fé. Fé e obras. E ele vai falar para nós nesse capítulo como é que os pobres devem ser tratados. Mas ele vai falar numa perspectiva de fé. Não é interessante, irmãos? Não é uma questão social. Então, irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Então, vamos fazer o seguinte. A gente devia fazer o seguinte, então. A gente devia não fazer essas coisas. A gente devia dividir. A gente devia, né? Mas Tiago não faz assim. Ele fala, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que essas coisas, parafraseando, né, ou dizendo o contrário, né, para a gente entender, sabe por que essas coisas acontecem? Nós fazemos distinção, o pobre ele é tratado dessa maneira, é porque nós não temos fé. Porque se nós tivéssemos crido, a nossa fé, ela mostraria boas obras. Ela mostraria obras dignas do arrependimento e da fé que nós tivemos. Então, se você crê em Deus, você vai cuidar bem das pessoas. Você vai ter boas obras. E aí, né, já falamos sobre isso aqui, eu já falei, outros irmãos já falaram, dessa confusão que parece que às vezes a gente tem, né, quando a gente pega Gálatas, por exemplo, Romanos, né, próprio Efésios, né, os escritos de Paulo fala assim, olha, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé, e é verdade. Mas o Tiago fala assim, ó, você vai falar para mim de fé? Então deixa eu te falar uma coisa, você vai falar para mim das obras sem a fé, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Porque se você não tem fé, você não tem obra. As obras, conforme a palavra de Deus, você não vai ter. Então, se você não tem obras, é porque está faltando alguma coisa, você não creu.
E aí as perspectivas elas são diferentes, mas elas se encaixam perfeitamente. Porque Paulo, falando de Abraão, ele dá uma perspectiva. Abraão creu e isso lhe foi imputado, né, como obra. Isso foi a salvação, porque ele creu. Aí Tiago fala assim, porque Abraão creu, ele fez obras. Então são duas coisas, são duas perspectivas diferentes da mesma coisa. Abraão creu, e é isso. Deus falou, Abraão, sai daqui da tua parentela, né? Depois o Senhor fala com Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão, ele crê. Aí depois, porque Abraão já creu, porque ele já conhecia o Senhor, o Senhor fala, Abraão, agora você vai fazer o seguinte, você vai me dar seu filho. Aí é a obra. E ele só pode fazer isso porque ele já creu. A obra, ela expressa uma fé que você tem. E é disso que Tiago está falando. Então Tiago vai falar, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se o teu irmão ou a tua irmã, eles não tiverem mantimento, eles não tiverem o necessário para comer, para ter o seu mantimento diário, ou eles estiverem com frio, e eles vierem falando com você, olha, eu não tenho, e você fala, olha, vai em paz, Deus te abençoe, você está errado. O que você tem que fazer? Aí é o que nós ouvimos aqui constantemente, irmãos. Você está faltando comida para você, vamos dividir a minha. Ah, eu tenho, eu te dou. Você está sem blusa de frio? Eu tenho duas. Eu tenho três, eu te dou a minha, né? É assim que nós vivemos, irmão, porque você não está perdendo nada, você só está cuidando de você mesmo, porque é membro do mesmo corpo que você é. Quando você cuida do seu irmão e da sua irmã, você está cuidando do mesmo corpo ao qual você pertence. Ninguém está fazendo favor para os outros irmãos de dar comida, de dar dinheiro, de dar roupa, ninguém está fazendo favor nenhum. O que você está fazendo é o que é razoável dentro da palavra de Deus, e porque você creu, você está dividindo aquilo que Deus te deu, porque se Deus não te der, você também não vai ter. Se Deus falar, acabou, você não tem mais trabalho a partir de hoje, acabou, você não tem. Ou você acha que o teu trabalho é mérito seu? É porque você estudou demais? Claro, essas coisas estão aí envolvidas. Mas, irmãos, quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. E quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Você pode ser a pessoa mais entendida das coisas do seu trabalho, mas se Deus falar acabou, acabou. Você está fora. E se Deus falar, olha, você até não é muito inteligente, você não tem muito, mas eu vou abrir uma porta para você, você vai entrar por essa porta, e você vai ser abençoado, mas é para você abençoar outros. Irmãos, ninguém fecha. Glória a Deus, porque a nossa vida, ela é uma vida guiada, ela é uma vida guiada pelo Todo-Poderoso, pelo Deus glorioso que criou céus e terra, tudo o que existe, é Ele quem conduz as nossas vidas. E nós achamos que somos nós. E nós achamos que se nós guardarmos, né, nós vemos alguém necessitando, mas eu não posso dar, porque se eu der vai faltar. Aí Deus fala, você está achando que é você? Você está achando que é você que sustenta a sua vida? Eu vou te mostrar que não é. E aí, irmãos, esse capítulo 2 de Tiago, ele precisa abrir os nossos olhos para nós entendermos isso. Nós fazemos as coisas, não é porque nós somos bonzinhos, não, mas é porque nós cremos. E a nossa fé no Senhor, ela nos leva, pela sua graça, a fazermos as obras. Os irmãos talvez não se lembrem, né, quando falei para os irmãos aqui a respeito dessa questão das obras. As boas obras para as quais nós temos, que o Senhor preparou para as quais o Senhor preparou para que andássemos nela. Os irmãos se lembram? É isso, irmãos. É disso que a palavra de Deus está falando.
Nós estamos todos aqui caminhando, irmãos, num lugar difícil. As trevas cobrem toda a terra, há deserto por toda parte. Os inimigos estão em todos os lugares. E nós estamos caminhando, como o povo lá no deserto, juntos. E aí precisamos cuidar uns dos outros. O Senhor bem poderia fazer isso. O Senhor poderia enviar os seus anjos e falar: olha, meus anjos vão ficar atentos, né, porque precisou de dinheiro, né, vou dar um jeito de mandar um anjo lá com o dinheiro na mão, precisou de... Mas o Senhor não faz isso, irmãos. O Senhor vai fazer isso conosco. Somos nós. Esse é um trabalho para o qual nós fomos chamados. E se nós fazemos acepção de pessoas, nós não, então, faremos esse serviço. Nós não estaremos atentos para ouvir a voz do Senhor para os necessitados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque esta é a palavra de Deus para nós. Porque Tiago, ele fala isso. A Bíblia foi voando aqui. Ele fala, aqui tem muita riqueza, irmão. Depois leiam Tiago, tá? Leiam para ver como é que essas coisas elas devem acontecer na igreja. Então ele fala no versículo 14, meus irmãos, que aproveitem se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Que atrevido Tiago, né? Mas Tiago, você está falando uma coisa diferente de Paulo? Já falei que não é, claro que não é, irmãos. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Depois ele vai dar exemplo. Porventura, versículo 21, versículo 20, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras é morta? Pense nisso, irmãos. Tem muita gente que fala no nome de Deus: eu creio em Deus, eu acredito em Jesus. Mas você vai ver as suas obras, não tem. Não tem, não faz nada. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É uma questão da perspectiva. Nós não vamos sair por aí agora falando que as pessoas precisam fazer boas obras para serem salvas. Não se trata disso. Mas nós devemos sair por aí dizendo que as pessoas que foram salvas precisam fazer boas obras. Precisa aparecer. A sua vida tem que mudar. Você precisa ser transformado. Cristo tem que crescer em você, e você dando testemunho desse crescimento de Cristo todo dia. Senão tem alguma coisa errada. Se 20, 30 anos você continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, tem alguma coisa errada. As boas obras precisam aparecer. E nessa questão de acepção de pessoas, que é o capítulo aqui, o capítulo 2 de Tiago, ele vai colocar essas coisas no capítulo, não é à toa, irmãos. É claro, quando Tiago estava escrevendo, ele não escreveu por capítulos, ele escreveu uma carta. Mas o Senhor permitiu que fosse colocar os capítulos, e cai no capítulo 2 exatamente. Essas coisas elas caem juntas no capítulo 2. Porque Tiago vai nos lembrar isso, irmãos. Vocês cometem acepção de pessoas porque vocês estão com problema de fé.
Vocês não estão crendo. Vocês não viram o Salvador. Vocês não viram o Senhor de uma maneira que vocês deveriam ver, senão vocês seriam compungidos, vocês seriam levados ao arrependimento nessas situações que vocês estão vivendo. E vocês viveriam diferente. Vocês olhariam uns para os outros de maneira diferente. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque a nossa vida, né, como irmãos, né, o nosso viver juntos, não estou falando de reunião, o nosso viver juntos, ele vai trazer para nós muitos desafios, irmãos. Muitos desafios. E só tendo como parâmetro a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo é que nos fará nós agirmos da maneira correta em todas as situações. Romanos, ele traz essa perspectiva para nós. Aquilo que não é pecado, aquilo que é diferença, que não afronta a Deus, deve ser tolerado. Aquilo que não é primordial, que não é básico, como comer, como festas, como essas questões, elas devem ser toleradas. Por quê? Porque nós estamos num caminho, ainda não chegamos lá, em que nós teremos a unidade da fé. Por enquanto, nós temos a unidade do Espírito. Nós todos fomos chamados, batizados num único corpo, pelo Espírito. Nós temos a unidade do Espírito, inquebrável, eterna. Nós somos um, mas nós estamos caminhando para a unidade da fé. Ainda não vemos como deveríamos ver, né? Ainda não enxergamos como deveríamos enxergar, ou como iremos enxergar um dia. Nós estamos caminhando para a unidade da fé. E nesse caminho, na unidade da fé, haverá diferença de pensamentos. Muitas diferenças. Repito, o que deve ser tolerado são essas diferenças. O que não deve ser tolerado são as diferenças que agridem, né, aquelas coisas que são básicas e essenciais. A salvação em Cristo Jesus, né, essas coisas que são básicas, elas não devem ser toleradas. O pecado, isso não deve ser tolerado, mas aquilo que é diferença entre nós, que não é básico, deve ser tolerado. E de todos os lados. Não é só quem é fraco, mas também quem é forte, mas também quem é fraco deve tolerar quem é forte. É o que diz a carta de Paulo aos Romanos. E nós às vezes somos tão impacientes, né? Nós temos tão pouca tolerância com algumas coisas, com algumas pessoas. Com outros não, com outros a gente é tolerante até demais, né? Até com o pecado e com o erro. E aí as questões familiares, as questões, né? Elas começam a pesar demais para nós, a ponto de nós tomarmos partido daqueles que nós não deveríamos tomar, que nós deveríamos ser firmes contra um pensamento, uma situação, e nós somos a favor porque nós fazemos acepção de pessoas. Eu queria terminar, irmãos, lendo um versículo que muitas vezes, né, houve um determinado momento na minha vida que me consolou e também me exortou e também, né, me tratou com o meu coração, que é a mesma linha de raciocínio com o qual eu comecei há 2 domingos atrás. Provavelmente eu até citei. Esse versículo está em 1 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 14. Claro, aqui está um outro contexto. Paulo, ele está dando instruções para Timóteo a respeito de várias questões na casa de Deus, as mulheres, as viúvas, presbitério, diaconia. Mas ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que nós podemos usar para todos os escritos dos
dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreve assim, versículo 14, ele diz o seguinte: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Irmãos, isso deveria ser gravado nos nossos corações. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos, e aí eu estou falando da igreja, o corpo de Cristo, né? Não locais. Quando nós olhamos para a igreja, nós deveríamos ter essa percepção. Nós estamos tocando, olhando, falando, pensando na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Não deveríamos tocar nessas coisas, não deveríamos falar dela, não deveríamos viver nela de uma maneira inadequada. Porque a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Ou coluna, baluarte, a firmeza da verdade. Se nós vivemos de maneira adequada, irmãos, com o que temos ouvido, com o que a palavra de Deus tem nos dito ao longo de muitos anos, né? Nessas questões de acepção de pessoas, que é a questão mais fresquinha para nós aqui, desses últimos 3 domingos, nós damos testemunho da verdade. A igreja, ela se comporta como coluna, ela mantém essa verdade, porque ela é a igreja, ela é a casa de Deus, do Deus vivo. Ela tem essa prerrogativa, por isso ela precisa ser totalmente cristocêntrica, por isso é que Cristo precisa viver em nós, é por isso que não podemos seguir a nossa cabeça e o que é melhor, o que nós achamos que é mais interessante. Por isso nós precisamos ter muito claros para nós, ou muito clara para nós, a palavra de Deus, e muito claro para nós quais são os preceitos de Deus e a vontade de Deus para nós, como seres humanos redimidos, salvos pela graça de Deus. A gente precisa mudar a chave na nossa cabeça. Nós precisamos parar de pensar na igreja como uma associação, como um grupo de pessoas que comungam de um pensamento, como um grupo de pessoas que tem alguns objetivos iguais, né? Que tem uma agenda parecida. Nós precisamos parar de pensar na igreja como isso. Nós precisamos pensar na igreja como a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, onde Cristo precisa ser visto, onde o seu testemunho precisa aparecer, porque esse testemunho ele permanecerá como uma coluna e como a verdade nesse mundo. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E pela sua graça Ele vai nos conduzir para dentro da sua vontade, né? Que possamos olhar para todas as circunstâncias do nosso dia a dia, das nossas vidas, como oportunidades para que Cristo cresça e nós diminuamos, para que Ele seja tudo em todos, como foi lembrado ainda nessa manhã. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse caminho, Senhor, que não é um caminho natural para nós, Senhor. Senhor, nós precisamos dessa fé, Senhor, e nós precisamos dessa fé operante, Senhor. Nós precisamos dar frutos, Senhor. Nós precisamos andar, Senhor, nas boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que a nossa fé, Senhor, ela mostre, Senhor, as nossas obras mostrem, Senhor, qual é a nossa fé, Senhor. Auxilia-nos, ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça nesses dias que estamos vivendo, Senhor, para que ao final da nossa vida, Senhor, se o Senhor não voltar, Senhor, quando partimos desse mundo, Senhor, nós deixemos para nós um rastro, Senhor, de boas obras, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado, Senhor, para que a glória do Senhor seja vista, Senhor, e para que as pessoas vejam de verdade, Senhor, que Cristo veio a esse mundo, Senhor, e que há pessoas, Senhor, comprometidas e diferentes, Senhor, vivendo nessa terra.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos conduza, e agradecemos mais uma vez a Ti pela Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém, Senhor.